Começa agora mais um podcast de letra. As principais notícias do esporte comentadas pela nova geração do jornalismo. Com Wellington Oliveira, Vitor Marques, Giovanni Meirelles e Lucas Januário. De letra! É isso, começando mais um podcast de letra. Você que está acompanhando a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Além disso, a gente está aqui no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Agora, mais uma lista. Vamos fazer mais uma seleção. A gente pegou o gosto pela coisa. Você que não acompanhou, pode pesquisar, voltar ali também na sua plataforma, que a gente fez a melhor seleção brasileira de todos os tempos, melhor seleção de jogadores sul-americanos entre 2010, 14 e 18. E agora vai ser os melhores gringos que jogaram no futebol brasileiro em 2005 até agora. Uma lista bem difícil. Você que acha que não tem muito gringo, olha como os times brasileiros suaram e tentaram contratar jogadores gringos. E vamos então já começar a lista, lembrando que tem muito jogador bom. A gente está aqui com o Giovanni, com o Vitor e com o Lucas novamente. Você já conhece aí o pessoal de cada dia. E dessa vez eu não quero começar não, né? Eu já estou avisando que da outra vez eu fui o primeiro e vou deixar vocês puxarem a lista aí, hein? Segue o barco. Então eu puxo dessa vez. Boa noite a todo mundo, boa noite aos meus companheiros de podcast. Então vamos fazer essa seleção aí de estrangeiros que atuaram no futebol brasileiro. Eu vou começar pelo meu goleiro, que acho que foi a posição que eu tive mais dificuldade de encontrar opções e achei duas muito boas e muito pertinentes. Eu começo falando do meu goleiro, que é o Martin Silva, que passou pelo Vasco, fez ótimas temporadas pelo Vasco, foi goleiro de seleção, atuou não, né? Ele estava no elenco da seleção uruguaia nas 3 Copas, 10, 14 e 18, e é um ótimo goleiro, saiu justamente por ter muitas participações na seleção uruguaia do Vasco, acabou perdendo um pouquinho de espaço, mas sempre representou muito, é um ídolo da torcida vascaína, então meu voto para goleiro é Martin Silva. É isso, primeiro voto então para o Martin Silva. Segue aí, Lucas. Boa noite, rapaziada. Boa noite aos nossos ouvintes, espectadores pelo YouTube. Eu começo um pouco diferente. Eu vou de Gatito Fernandes. Era um goleiro que eu tinha algumas ressalvas há alguns anos atrás, mas eu acho que ele conseguiu evoluir muito na carreira, manteve boas temporadas pelo Botafogo e consegue ser um pilar muito importante para a equipe botafoguense. O Botafogo de situação financeira complicada e o Gatito sempre vem fazendo a diferença pela equipe alvinegra. Boa noite para todo mundo. Chegando em mais um podcast, é sempre um prazer estar junto com vocês. Agora fazendo essa seleção de estrangeiros de 2005 até 2020 que jogaram no Brasil. E se falam, né, o porquê tanto a gente valoriza o que vem de fora, não valoriza aqui, vocês vão entender agora, porque além de bons, os caras são craques, viu, Wellington? E para começar, no gol eu vou de Martin Silva também. Fiquei na dúvida entre Martin e o Gatito. Mas acho que o Martin Silva tirou muito leite de pedra também, veio do Olímpia em 2013, na Libertadores, veio pegando muito, o ano seguinte também pegou demais, mas a gente sabe que o resto ali para frente do time do Vasco não ajudou muito, mas ele ainda assim conseguiu se destacar. Então meu voto vai no Martin Silva. E olha, eu quase, por muito pouco eu não empatei tudo, mas vou de Martin Silva também. Para mim, um ótimo goleiro, apesar do Gatito ter uma evolução, né? Ele que não começou direto no Botafogo, ele começou em outros times, se eu não me engano, no Figueirense. Ele foi crescendo ao longo dos anos, como o Lucas disse. A gente teve momentos de dúvida e ele foi crescendo e melhorando. Já o Martin, não. Desde que a gente conheceu, pelo menos, que a gente começou a acompanhar lá em 2013, a final contra o Atlético Mineiro, ele sempre manteve uma grande regularidade para mim. Então é Martin Silva também, ele que já está eleito, então, na nossa seleção ideal que a gente vai passar. Como sempre, o editor vai colocar para a gente o campinho, que a gente está meio em dúvida ainda, a gente não sabe muito bem o esquema tático, está meio difícil. Apesar de todas as contratações, vocês vão perceber que as laterais vão ser o grande déficit desse time. Segue o jogo, Vitor. Então vamos lá, como o Wellington falou, meio escassa as laterais, tanto
à direita quanto à esquerda. A minha opção para lateral direita, eu estava entre Orejuela, que atualmente está no Grêmio, mas fez uma excelente temporada no Cruzeiro ano passado, e Reascos, que jogou no São Paulo cerca de 2 anos, entre 2006 e 2008, sofreu com lesões, mas quando entrou bem, não é aquele craque de bola, mas conseguiu cumprir seu papel, então eu fiquei com o Reascos por estar em um time campeão como o São Paulo de 2006, 2007 e 2008. Então meu voto para a lateral direita é o Reascos, e na lateral esquerda, nós tivemos uma participação do Sorin entre 2008 e 2009, no Brasil de novo, mas o auge dele foi antes de 2005, que ele destruiu, que ele seria eleito tranquilamente, mas eu fiquei com o Eugênio Mena, que jogou no Bahia, jogou no Cruzeiro, jogou no São Paulo e no Santos. Também não é um craque, mas sempre teve regularidade, nunca foi excepcional, mas cumpria bem seu papel. Creio eu, no meu ponto de vista, cumpria bem em todos os times, então Eugênio Mena, chileno, é o meu lateral esquerdo. Como as laterais são escassas, eu fiz o meu elenco num 3-5-2. E então vai conflitar um pouco aqui, improvisa aqui, improvisa ali, mas vai dar certo. O meu lateral é o esquerdo, vai ser o Sorin, porque até combina com o esquema tático que eu escolhi para minha seleção, porque ele era um jogador que tinha alguma dificuldade no momento defensivo, mas criava muito bem, proporcionava opções, proporcionava um passe interessante, um cruzamento bom. Eu escolhi ele para lateral esquerda. Pro lado direito, eu vou de improviso. Joguei um volante que eu acho espetacular, que teve um momento muito bom no Flamengo e que acabou saindo num momento meio conflitante com a equipe flamenguista. Eu fui de Cuéllar para jogar pelo lado direito. Wellington, acho que a formação seria um 3-5-2, mas já que a gente está indo num 4-4-2, eu tenho meus laterais também. Difícil, viu, cara? Difícil demais. Na lateral esquerda, sem muito o que falar, mas sem muito o que achar também, fui com o Sorin, assim como o Lucas. Na lateral direita, fiz o mesmo que o Lucas. Inclusive, em alguns momentos, pensei igual ele, em colocar o Cuéllar na direita. Até no Flamengo ele já fez alguns jogos, se eu não me engano, na lateral direita, sendo improvisado. Mas improvisei o outro volante e foi o Mascherano. Então eu vou de Sorin, joguei o Mascherano lá para direita, Wellington. Lateral direita, foi difícil. Pois eu vou fazer alterações aqui. Vou fazer uma alteração aqui de última hora, mas para citar jogadores mesmo. Vou falar a verdade para vocês. Sorin estava no meu time titular, mas como já está eleito, Sorin já está eleito, eu vou citar Pablo Armeiro. Vou destacar o quê? Que o auge dele, talvez ele começou mal no Palmeiras, foi até o caso que aconteceu do Gatito, começou um pouco mal, não tão com algumas falhas, mas foi evoluindo. O Armeiro começou mal, na mão do Luxemburgo conseguiu, ele tem a veia mais ofensiva, assim como o Sorin tinha, claro, mal comparando, o Sorin como jogador no geral na carreira muito melhor, mas tanto foi bem que conseguiu ser contratado pela Udinese da Itália, quer dizer, tanto evoluiu o seu futebol tanto ele foi bem que ele conseguiu uma transferência aí para o cenário europeu, então por isso eu vou colocar o Armeiro. E na lateral direita, vou improvisar um zagueiro, que para mim tinha muita técnica e muita qualidade, desarmava como ninguém, um lateral bem defensivo, o Gamarra, que passou... 2005, ele chegou a jogar na equipe do Palmeiras, claro, o grande, a melhoria, quando ele foi muito bem, foi em outros tempos, chegou a ser campeão brasileiro pelo Corinthians, 98, mas vou colocar o Gamarra improvisado, e a lateral direita vai ser bem difícil da gente escolher. E agora empatou, né, Wellington? Como que a gente vai definir a lateral direita, Wellington? Como a gente vai definir? A gente vai escolher, então, um de nós, a gente vai escolhendo laterais que os outros escolheram. Vamos escolher. Se não fosse o meu, qual desses que estão na seleção dos meus amiguinhos eu colocaria no meu time? Entendi. Pode começar, Vitão. Boa sorte. Rapaz. Gamarrinha foi na sua lateral direita? Isso. Então eu vou nele porque era um jogador fora de série, mesmo não sendo improvisado, era um excelente jogador. Não acompanhei o auge dele, era muito pequeno, mas ouço muito falar da trajetória dele, tanto no Brasil quanto na seleção. Vejo alguns lances, então eu vou do improvisado Gamarra, que jogaria fácil. Só um detalhe, Copa do Mundo de 98,
Paraguai quase eliminou a França, viu? A campeã França. E o Gamarra, sabe quantas faltas ele fez, ô Vitor? Nenhuma. Nenhuma. Joga pouco, rapaz. Tem pouca qualidade. Então, Gamarra. O Wellington brincou com o coração da gente. Acredito que é muito difícil alguém não votar no Gamarra. Ele é um jogador histórico. Como o Vitor citou, a gente que é mais novo acabou não vendo vivo, como o Wellington teve a oportunidade. Mas a gente vê vídeos, a gente vê a qualidade que ele tinha e era espetacular. Gamarra. Como eu não vi muito Gamarra jogar, eu vou ficar com a minha segunda opção, que era o Cuéllar na direita. É isso. Portanto, eu não quis influenciar vocês não, viu? Mas o Gamarra tá eleito na nossa lateral direita. Digamos que você apelou um pouquinho, mas tá tudo certo. E o Sorin na nossa lateral esquerda. Então, vamos partir então para a nossa dupla de zagueiros. Eu não sei se vocês pensaram dessa vez, para quem acompanhou o nosso último podcast, na perna direita, perna esquerda, eu particularmente não pensei novamente. Segue o baile. E para quem ia ficar um pouquinho defasado na lateral, até que as nossas laterais foram bem, né? Sorin e Gamarra, acho que daria uma boa dupla, né? Para zagueiros, eu tive 4 opções que me deixaram um pouquinho na dúvida. São 4 excelentes opções, mas eu vou citar só os 2 titulares, Kahneman e Diego Lugano. Os 2 fizeram história em seus clubes. O Kahneman está fazendo ainda, jogando muito pelo Grêmio, formando há quanto tempo a dupla de zaga que muitos diziam que era ideal no Campeonato Brasileiro junto com o Jeromel. O Lugano é sinônimo de raça, sinônimo de vontade, dizem que ele não tem muita qualidade técnica, mas posicionamento, tanto é que é ídolo do São Paulo até hoje, tem um cargo na diretoria por essa idolatria, então eu acho que não tinha muito como fugir disso. Eu fui de Kahneman e Diego Lugano. Gente, digamos que as nossas escolhas foram bastante movidas pelo coração. Eu também vou de Lugano, Kahneman, só que como meu esquema é diferente, tem o Cuesta. Por que eu coloquei o Cuesta? É um jogador que chegou, de certo modo, recentemente, já tem algumas temporadas pelo Inter, mas eu acho que ele manteve uma regularidade espetacular. É difícil você achar um momento em que esse cara jogou mal pela equipe do Internacional e sempre ali o Inter fazendo boas campanhas, embora não consiga o tão sonhado título brasileiro, que já faz muitos anos que não vem, mas está sempre ali brigando bem e ele é uma peça muito importante do elenco do Inter. A dupla de zaga foi aquela dor de cabeça boa, né? Porque teve várias opções. Lugano, Vitor Cuesta, Kahneman, Mina, Gustavo Gomes. Mas eu acabei colocando como meus 2 zagueiros o Lugano e o Vitor Cuesta. Lugano e Cuesta. Uma bela dupla de zaga também. E a minha dupla de zaga, Lugano, acho que uma unanimidade, né? O que jogou de bola e pelos títulos que conquistou também, né? O Lucas já tá rindo lá, eu não sei o que ele tá rindo, você que não tá vendo, viu? Ele tá dando risada aqui pra mim. É que ele lembrou, o Wellington, ele lembrou ele fez um anexo, ele lembrou que o Vitor falou de bom posicionamento e ao mesmo tempo ele lembrou do Gerrard. Então acho que é isso que ele tá rindo. Ah, sim. Deve ser isso, então, deve ser isso. Talvez, não sei, aí vai questão de gosto, né? Eu gosto muito do Kahneman, eu gosto muito dele, mas eu acho que precisa de um zagueiro aí, galerinha, para completar essa dupla de zaga. Para mim, foi um zagueiro que saiba sair jogando. E para mim, um zagueiro que saiba sair jogando com velocidade e força é IR Mina. Na minha zaga foi Mina e Lugano. Portanto, teremos então eleitos na nossa seleção o Lugano, unanimidade, e aí o Vitor Cuesta, como que a gente faz? Porque o Cuesta recebeu 2 votos e o Kahneman recebeu 2 votos. Agora a gente tem que escolher entre o Kahneman e o Cuesta, porque o nosso amigo Lucas ele colocou uma alternativa diferente, uma tática diferente, acabamos tendo 2 votos para cada um. E aí, galera? Eu posso fazer um breve comentário sobre isso, então? Claro. Já que é para falar entre Cuesta e Kahneman, eu fico com quem ganhou a Libertadores, então. Boa, bom voto. Eu acompanho o relator, viu, Giovanni? Eu também sigo o relator e quem tem Libertadores, eu acho que tá não longe de desmerecer Vitor Cuesta, mas quem tem Libertadores tá um nível acima para mim. Eu vou de Kahneman novamente. E não só o título, né, gente? Ele também jogou muita bola naquela Libertadores. Sim. Unanimidade.
É isso. Lugano e Cuesta. Kahneman. Lugano e Kahneman na nossa seleção. Calma, não assusta não. Para ver se vocês estavam ligados então aqui. Então, agora vai ficar feio. Agora, você, o meio-campo dava para fazer uma equipe somente com meio-campistas de qualidade que passaram aqui pelo futebol brasileiro, viu? Pode começar, Vitor. Eu vou... Essa foi a posição que eu acho que eu tive mais dificuldade. É muito complicado. Tem muito jogador craque, excelente, fora de série, que passou pelo Brasil nessa posição. Mas as minhas duas opções, acho que um complementa o outro, um com muita raça e outro com muita técnica. A minha dupla de volantes é Guinhazu e Clarence Seedorf. Um complementa o outro, um com a técnica, outro com a raça. São ídolos nos clubes em que passaram. O Seedorf jogou pouco tempo no Brasil, mas o que ele jogou, o que ele representou para a torcida do Botafogo, que não tinha um craque há muito tempo, e ele se adaptou muito rápido. Guinhazu não preciso nem falar, a história dele no Inter conta, o que ele fez no Inter, jogou no Vasco também, mas o que ele fez no Inter foi fora de série. Para mim, é indiscutivelmente um dos melhores da posição, e Guinhazu e Clarence Seedorf. Eu vou utilizar só um jogador que é volante. E no Brasil ele também não jogou como volante, mas é isso aí, eu vou de Seedorf como volante. O meu 4-4-2 é um 4-4-2 ofensivo, com apenas um volante também, já que eu queimei o Mascherano na lateral direita, eu fui com o Seedorf também de volante. Pois eu também tenho meio campo ofensivo e acompanha os relatores aí. Seedorf vai ser o meu volante. Portanto, Seedorf já está eleito à seleção. Vamos continuar o meio campo aí, porque quem sabe o Guinhazu não aparece de meia aí, né, Vitor? Vamos lá. Nesse meu time, cara, eu não sei quem vai marcar, eu sei que vai criar muito, eu sei que vai para cima. Então eu fui com 2 meias clássicos. Eu fui de D'Alessandro, por toda a história que tem no Internacional, por tudo que joga ainda até hoje, mesmo com a idade, ainda chama responsabilidade no Inter. É um dos maiores ídolos da torcida no Colorado, sinônimo de raça técnica e amor ao time, que jogou, voltou para jogar no Inter. D'Alessandro foi a minha opção, e um cara também que foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não pode ficar de fora, Dario Conca. Essa é a minha dupla de meias aí. Eu não sei quem vai marcar. O Guinhazu vai correr por todo mundo no meu time. Vai. Só vai jogar, só. Eu vou junto com o Vitão. Eu também vou de Dario Conca e Andrés D'Alessandro. O Conca jogou muita bola no Fluminense, né, mas não teve o mesmo período de destaque que o D'Alessandro. O D'Alessandro voltou, e mesmo assim hoje ele ainda é um jogador importante para o Internacional. É um cara que é um ídolo eterno da equipe do Internacional. Wellington, meus 3 meias, então, eu coloquei o D'Alessandro pela própria história que tem identidade com o Internacional, por tudo que fez. Dario Conca, que para mim é um dos meus ídolos, todo mundo sabe que eu defendo ele com unhas e dentes, porque é um cara que eu admiro muito, a sua técnica de jogo, por tudo que fez pelo Fluminense. Em 2010 o cara jogou as 38 rodadas, levou um cartão amarelo só por disciplina. Enfim, o Conca para mim é gênio, é outro patamar, né? E falando de outro patamar, quem é meu meio-campo também é o Arrascaeta, que vem jogando bem, jogou muito no Cruzeiro, jogou muito no Flamengo, e meus 3 meias são esses: Dali, Conca e Arrasca. É isso. E eu vou colocar os meus 3 meias, acompanhando os relatores. Coloquei D'Alessandro e Conca, e vou citar um nome diferente no meu meio-campo, pela história também, por ter jogado em vários clubes grandes, campeão brasileiro pela equipe do Flamengo, Petkovic. Petkovic eu coloquei no meu meio-campo, pelo menos vale a citação. Não vai ser eleito, mas está citado. Então, mas daí vai faltar um meio, não vai não? Vamos ver aqui. O D'Alessandro e o Conca foram eleitos por unanimidade. E aí, vamos decidir. Vamos no 4-4, vamos jogar com 4 meio-campistas. Pelo jeito, todo mundo aqui colocou 4 meio-campistas. O Giovani colocou o Arrascaeta. Foi diferente aqui. O Vitor colocou o Guinhazu.
O nosso amigo Lucas jogou apenas com 3 meio-campistas aí, né, Lucas? Isso. Ou eu comi bronha aqui, exatamente, e eu coloquei o Petkovic. Então, desses 3, teremos que escolher um. Vamos escolher o do amiguinho. Ou o Lucas decide. Ou o Lucas decide, pode ser também, ele que não escolheu nenhum. Vamos jogar bomba, Vamos jogar bomba. Quais são as 3 opções? Arrasca, Guianzu ou Petkovic. É uma decisão complicada, mas eu vou na Arrascaeta. Por quê? Porque ele é um jogador novo. Ele já fez história pelo Flamengo. Ele já está marcado numa e das pelo maiores... Cruzeiro. E pelo Cruzeiro. E mais tradicionais do país. E ele tem um potencial enorme. Eu acredito que ele não vai jogar no futebol internacional ainda. Vai continuar aqui no Flamengo e ainda vai marcar uma história sensacional. Por isso eu escolho ele. É isso, o Arrascaeta, então, está eleito na nossa seleção. Que o meio-campo ficou, então, determinado com Seedorf, D'Alessandro, Conca e Arrascaeta. Alguma qualidade nesse meio-campo aí? Só não sabemos quem vai marcar. Cara, o Seedorf correndo atrás de todo mundo ali, falar pra você, vai ter que ser solado em todo mundo, porque senão não para, não. E é o Seedorf que jogou no Brasil, né? Um pouquinho mais velhinho, um pouquinho mais de idade, mais experiente. É o futebol total, 90% de posse de bola, se perder, já recupera ali pertinho e vamos pra cima. Boa, isso mesmo. O bom que na nossa defesa a gente tem Lugano e Kahneman, né? Que são 2 zagueiros bem fofos ali, E Gamarra. E Gamarra, verdade. E Gamarra. Tá tranquilo. Aí, ó, tá aí, já não precisa de meio campo marcador. Já tá aí a solução. Então vamos passar então para o nosso ataque. Cada um já mete logo. No caso do Lucas, deve ser o seu trio de ataque. E a gente colocou. Meu é dupla também. É 3-5-2, né, Lucas? Dupla. É verdade. Então cada um já mete aí o seu ataque e a gente já decide quem vai ser o ataque dessa seleção ideal. Segue o baile, Vitor. Vamos para cima. Eu não sei como é que foi a decisão de vocês, mas essa para mim foi uma das mais fáceis. Eu fui de... como eu acabei de falar que o melhor jogador da competição não pode ficar fora de uma seleção dessas, Carlitos Tevez, o que ele jogou em 2005 pelo Corinthians, é ídolo da torcida até hoje, jogou demais, chegou, vestiu a camisa, representou e deixa saudade na torcida corintiana até hoje. Então Carlitos Tevez é um, e a outra é a dupla dele também, mais pelo lado corintiano também, Paulo Guerreiro, que é responsável pelo gol do título do Mundial, também jogou muito no Corinthians. No Flamengo teve boas participações em maus momentos também. Agora no Inter também cresceu muito, voltou a ser aquele Paulo Guerreiro, jogando muito bem algumas partidas, fazendo gol em quase todas as partidas. Então a minha dupla é Carlitos Tevez e Paulo Guerreiro. A minha é um pouquinho diferente, 50%. Eu começo com o Tevez, que é um jogador que dispensa apresentação, o Vitão já falou muito bem dele. E surpresa, Hernan Barcos. É um cara que me agrada... Exatamente, eu imaginei que seria algo surpreendente. E é um jogador que me agradava muito tecnicamente. Ele fez a diferença por um Palmeiras que, tecnicamente, não tinha um elenco tão forte. Ele conseguiu render... Conseguiu se tornar, na época, até uma certa idolatria por parte da torcida. A torcida gostava bastante do jogador. Quando saiu, foi uma perda enorme. Então, meu voto vai nele. Minha dupla de ataque, então, eu fui com o Tevez, né, que jogou muito em 2005, marcou seu nome, tanto é que a torcida do Corinthians, e ele também estava querendo voltar para o Corinthians esse ano. E o meu centroavante, meu camisa 9 ali, é um cara que eu gosto demais, que é o Paulo Guerreiro. Guerreiro. E só acrescentando aí, o Barcos foi legal que ele colocou uma meta de gols e conseguiu superar a meta, sendo que ninguém conhecia ele aqui jogando no futebol brasileiro. E já tinha jogado na LDU e jogou muito bem no Brasil, realmente. Gostava muito de ver ele jogar, mas já aqui, pela minha contagem de votos aqui, me acompanhem aí vocês aqui, o Guerreiro ele já tá eleito com 2 votos, né? A não ser que eu votasse no Barcos. Não vou votar no Barcos, vou querer lembrar um outro nome, então vou colocar Louco Abreu, e aí mais pela representatividade que esse cara teve. Não jogou tanto aqui, teve passagens por outros clubes, além do Botafogo, jogou no Figueirense, jogador experiente, de Copa do Mundo, o cara que bate pênalti, de cavadinha,
numa Copa do Mundo, meu pai do céu, eu tenho que lembrar desse cara. Wellington. Se você colocasse o Barcos também, eu sinto lhe dizer, mas infelizmente, ou felizmente, daria o Guerreiro, porque daí a gente teria que colocar em consideração o Mundial. Aí o homem ia ganhar do Barcos. Não entendi, não entendi, eu não Não entendi. entendeu? Então segue, Ah, então tá bom. Continuando, então, vamos passar, então, primeiro a nossa seleção. Lembrando que, para a gente escolher o técnico, a gente tem que conhecer os nossos jogadores. Calma, segura aí, rapaziada. O nosso time, a nossa escalação, ficou com o Martin Silva no gol. Aí, Sorin e Gamarra nas laterais. Lugano e Kahneman na zaga. O meio-campo, Sidorf, D'Alessandro, Conca e Arrascaeta. E a dupla de ataque com Tevez e Guerreiro. Agora sim, vocês já estão prontos, já pensaram, viram as peças. E quem é o técnico ideal para treinar nesse time? Ou qual é o melhor técnico estrangeiro entre 2005 até os dias de hoje que passou pelo Brasil? Estávamos até comentando antes da gravação sobre as possibilidades, né, de técnicos. Tem algumas, não são poucas, mas eu vou na mais recente, agora que está na moda a conversa de técnico estrangeiro no Brasil, até para a seleção, né? Eu vou no Mister, Rei do Rio. O que ele fez naquele Flamengo, lógico que um elenco de muita qualidade, mas ele transformou o futebol do Flamengo, que mesmo com as peças que o Abel Braga tinha, algumas diferentes, ele revolucionou o futebol do time, parecia outro esporte. Tanto é que ganhou disparado o Campeonato Brasileiro, sobrou na Libertadores também, até chegar ali no River na final. Então, JJ para mim. Eu também vou de Jorge Jesus, Wellington. Ele colocou características no Flamengo que os nossos técnicos têm alguma dificuldade. Ele aliou um bom futebol, um futebol moderno, um futebol que busca o ataque com eficiência e conseguiu ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro apenas. É algo que é muito complicado de acontecer. Então, para mim, é muito difícil não votar nele. Eu vou com o Jorge, né? Mas será que é o Jesus ou será que é o Sampaoli, hein, Wellington? Olha, acho que eu vou escolher Eu já anotei o J aqui, Giovanni. Pode continuar. Já é um belo procedimento. Então eu vou com o Jorge Regatas Jesus. É isso, JJ. O meu voto também é do JJ. Não tem como, o que o Lucas citou, porque o Vitor citou, o Giovanni citou. E eu quero acrescentar que, além disso, por pouco tempo, talvez se ele chegasse um pouquinho antes, até a Copa do Brasil, que o Atlético Paranaense, aliás, o Giovanni está usando uma bela camisa do Atlético Paranaense, até a Copa do Brasil ele poderia ter passado. Até a Copa do Brasil ele poderia ter ganhado. Faltou um pouquinho, talvez, então, para ele, o Atlético que passou do Flamengo nos pênaltis, no Maracanã, mais um pouquinho de tempo, talvez ele tivesse passado e ganhado até a Copa do Brasil, viu? Mas vou deixar. Eu só queria citar rapidinho o Aguirre, que para mim, depois do Jorge Jesus, mesmo com um belo trabalho que o Sampaoli fez, revolucionando, eu acho que o Aguirre provou, foi o primeiro a começar a dar sinais que um técnico estrangeiro poderia dar certo no Brasil. Normalmente não tinha muita paciência, né? Passaram outros técnicos, não se tinha muita paciência com eles, mas o Aguirre começou no São Paulo, no Internacional, a ser o primeiro a fazer bons trabalhos aqui. Mas o JJ incontestável, né? O Aguirre, ele deu certo, né, Wellington? O que não deu certo foi a diretoria e o próprio elenco, né, do São Paulo que ele estava. Depois de perder algumas peças ali, não ter reposição, aí não tem milagre, não. Mas ele, até com um plantel na mão, ele deu certo. E aí, vocês estão preparados? Tem os reservas para passar para a gente aí também? Opa! Podem ficar à vontade, fica à vontade. Prontíssimo. Como eu falei, foi difícil montar essa seleção, então o banco de reservas também foi um pouquinho complicado. Eu fui de Gatito, meu goleiro reserva. A gente já destacou o Martin Silva, mas o Gatito foi excelente, tanto no Figueirense quanto no Botafogo. O meu zagueiro reserva, nenhum de vocês lembrou dele no time titular, mas eu fiquei numa dúvida imensa, que era o Balbuena, que jogou muito no Corinthians. Ele mudou o patamar, ele elevou o patamar da zaga do Corinthians quando esteve ali. Estava entre ele e Pablo Mari também, que jogou demais ano passado pelo Flamengo, mas foi de Balbuena. Meu volante reserva Mascherano.
Arrascaeta, como o Lucas já falou, até a gente já tinha conversado alguns dias atrás sobre isso, que o Arrascaeta está se tornando, pode vir a se tornar o maior estrangeiro aqui no Brasil pela quantidade de títulos que pode vir a ganhar. E eu deixei um cara que representou muito o Corinthians também, meu atacante reserva, é Ângelo Romero, que mesmo com todas as críticas que recebia, mesmo com, digamos assim, muitas pessoas criticavam ele pela falta de qualidade, mas fez muitos gols no Corinthians, marcou muito, ajudou muito o Corinthians, então meu atacante reserva é Ângelo Romero. Eu começo minha reserva com o Paulo Guerreiro, como o Vitão citou, um jogador histórico para o Corinthians, que é uma das equipes mais tradicionais do país, com uma das maiores torcidas, e um personagem também muito polêmico que, de certa forma, faz a imagem do jogador ter um destaque, digamos assim, positivo ou negativo. Isso vai da interpretação de cada um, da forma como cada um vê as coisas. O meu segundo reserva de ataque é o Soteldo. Fez uma temporada sensacional pelo Santos, pouquíssima gente conhecia e veio jogando um futebol muito bom. Pegou a camisa 10 do Santos e assumiu como se fosse parte da pele dele, jogou uma bola redondinha, por isso eu escolhi ele. O meu zagueiro reserva é o Gustavo Gomes, que não foi citado até o momento, mas que fez temporadas muito boas pelo Palmeiras, um jogador muito técnico e ao mesmo tempo muito firme. É muito difícil você ver ele errar. Ele é um zagueiro, digamos que completo. Ele pode fazer a boa, pode dar um bicão, pode dar um passe nas costas da zaga. É um cara tecnicamente bom e que me agrada muito. No meio-campo, eu fui de Arangues, um jogador polivalente que pode fazer várias partes do meio-campo. Marca bem, ataca bem, finaliza bem, muito completo. Eu gosto de meio-campistas com esse tipo de qualidade. E o meu atacante é o Louco Abreu. Assim como o Wellington falou, pela representatividade. Ele é um jogador que marcou época no Botafogo, é um jogador que tecnicamente tinha algumas dificuldades, mas também não era um jogador grosso, era um jogador que tinha algumas características interessantes, que podia fazer bem a função dele e representou muito para a torcida botafoguense. Meu banco de reserva tá um tanto quanto bagunçado, tá sem goleiro. Se precisar do Martin Silva sair, a gente improvisa alguém no gol. Mas eu fui com o Mina, zagueiro, fui com o Herrera, que foi muito bem no Corinthians, no Grêmio, no Botafogo, fazendo bastante gol. O Montijo, marcou sua época ali no Cruzeiro. Louco Abreu, e pro nosso amigo Wellington não ficar chateado, eu fui com o Valdívia, Wellington. Nossa. Olha só, nem eu fui com o Valdívia. Mas o Valdívia é caso... Mas o Valdívia é a opção do terceiro goleiro, tá? Sim. Sim, muito bom, assim, muito bom. Só tem o Martin Silva mesmo, mas ele é o terceiro goleiro. É isso. Mas se você for ver pela representatividade até que ele teve, numa década em que o Palmeiras só teve jogadores de baixíssima qualidade, ou qualidade duvidosa, mediana para duvidosa, o Valdívia, tecnicamente, ele era muito bom de bola, né? Então, eu vou pelo meu banco. Se pudesse colocar mais um também, eu colocaria na minha seleção o Sanches, o médico de São Paulo, que precisaria, caso o Valdívia precisasse utilizar o departamento médico. Legal demais. Aí, a minha seleção, com o Gatito Fernandes, eu, ao contrário, coloquei o goleiro, Gatito Fernandes no gol, Balbuena, assim como lembrado pelo Vitor, muito firme, zagueiro de muita qualidade. Como a gente tinha poucos laterais, eu coloquei um lateral de agora, um só, se vira, na direita ou na esquerda, no que acontecer você vai ter que dar jeito. Eu já vou colocar o Vinha, que para mim ainda é cedo, poucos jogos, mas para mim já é uma grata surpresa, e uruguaio também, como o nosso amigo Vitor gosta, e tem tudo para ter uma carreira ascendente, subir. Eu acho que o Palmeiras vai ser só um trampolim aí na carreira dele, pela qualidade que ele já mostrou. O Milan já está de olho, né? Isso. O Milan, inclusive, já está de olho. O Milan já está sondando. Já está sondando. O Guinha Azul, que ficou no titular ali do Vitor, no meu, ficou no banco. Eu quero lembrar um nome que vocês ainda não falaram, que às vezes a gente esquece que ele não é. Ele é brasileiro, mas não totalmente, né? Jogou pela seleção portuguesa. Deco na minha seleção. E completando o ataque, eu também tinha colocado o Barcos. O Deco, pela toda a carreira que ele fez, tudo que ele fez no Porto, campeão da Champions pelo Porto, campeão da Champions pelo Barcelona, chegou no Fluminense. Campeão pelo Fluminense. Campeão pelo Fluminense, que é o mais importante, aliás, diga-se de passagem.
um grande nome que às vezes a gente esquece. Esquece pelo nome, pela simpatia, a gente esquece que ele é português. Ô, Wellington, então eu vou acrescentar mais 2 nomes nessa lista. O Deco não estava na minha, mas eu não sabia se naturalizados podiam. Eu coloquei Mário Fernandes, ex-lateral do Grêmio, tá na Rússia, fez uma ótima Copa pela Rússia, eu acho um jogador de um bom nível. E Emerson Sheik, que é naturalizado Qatari, eu não sei como é que fala a nomenclatura do país, mas ele isso mesmo, naturalizado Qatari. E o quanto o Emerson Sheik foi campeão aqui no Brasil, a gente não tem nem o que falar, não sabia se podia colocar eles ou não, mas aí só para acrescentar esses 2 nomes. E ainda tem o Marcelo Moreno também, né? Também. Moreno. Tá na minha lista também, tinha esquecido. É isso, galera. Muitos jogadores, deu para lembrar bastante coisa. Só de falar os jogadores, a gente já lembra de jogos históricos que aconteceram aí, e eles marcaram realmente época aí nos seus clubes. Se não positivamente, que nem o Lucas, às vezes negativamente, vai da interpretação de cada um, mas marcaram bastante. Se você que está escutando esse podcast concordou, coloca, muito boa a seleção, parabéns, quero vocês de técnico do meu time. Se tá ruim, vocês colocam, tá muito ruim, eu tenho uma seleção muito melhor aqui que vocês. Eu já agradeço pela paciência e ter aguentado a gente até aqui, porque olha, qualidade para você, viu? Eu já vou me despedindo e vou deixar os meninos se despedindo aí. Muito obrigado, até mais. Valeu, Wellington, valeu todo mundo que acompanhou. Opa, desculpa aí, Vitão, mas me Fica à empolguei. vontade. E até a próxima. Fica o meu muito obrigado para quem está com a gente aí. Eu gostaria de citar mais 3 nomes que podem ser que nas próximas listas estejam com a gente. Será que acaba hoje esse podcast? Que chegaram agora, rapidinho. Salomão Kalou, Keisuke Honda e Juan Fran, pode ser. E o Drogba. E o Drogba também. Riquelme. Então a gente pode ser que tenha eles futuramente aí nas nossas listas. Obrigado e até mais. Como o Vitão disse, se tem jogadores que vocês acham que podem estar marcando história aí no nosso Brasil, estrangeiros que chegaram recentemente, que a gente talvez não tenha lembrado e que pode estar fazendo uma história legal aí, um abração e muito obrigado por acompanhar a gente aí, rapaziada. E se você está assistindo aí pelo YouTube, nossas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição.